Oh, sim, Ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor. Pronto, quem estiver aí fora, se quiser entrar para cá, seria bom, interessante a gente já ir tomando seus lugares, para a gente começar daqui a pouco. Vai cantar o Meus irmãos, se puderem projetar, meninas da projeção, se puder projetar o versículo do acampamento, que todo mundo tem que decorar. Pessoal, a gente vai começar e todo mundo já conseguiu decorar o versículo? Não? Quem conseguiu, recita aí. Eu vou só dar uma dica a vocês, ó. O versículo se encontra num contexto quando Jesus ressuscita e ele está caminhando com dois homens que estão caminhando e eles iam discutindo para Emaús. Lembram da história dos dois homens que iam para Emaús? E o versículo é justamente esse. Eles vinham discutindo e conversando sobre o que tinha acontecido. E aí Jesus se achega a eles. O pessoal do louvor pode vir para cá, tá? Jesus se achega a eles, se aproxima deles e começa a caminhar com eles. Cadê o versículo? Está aí? Vamos ler? Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los, a andar com eles. E esse acampamento tem sido um momento onde Deus quer nos fazer refletir o que é andar com Ele, como andar com Jesus, como que a gente consegue andar com Jesus. E a gente já viu estudos de oração, é uma forma de você andar com Jesus. Andar com Jesus nos leva à santificação. E, meus irmãos, andar com Jesus é começar a enxergar na vida do seu semelhante, do seu irmão, Cristo revelado. Andar com Jesus é enxergar isso. Então eu queria orar ao Senhor. Vamos orar, fazer uma oração inicial. Às vezes a gente está tão, né? Vem de um jantar temático, aquele negócio, aquela alegria. E às vezes a gente precisa parar um pouco e deixar o coração mais calmo, respirar um pouco e deixar que, de fato, a gente agora, como a gente estava adorando a Deus, mas de uma forma agora mais intensa, vamos continuar a adorar o Senhor. Senhor, como é maravilhoso poder estar reunido no nome daquele que morreu naquela cruz e ressuscitou, no nome de Jesus. Só estamos aqui, Senhor, por causa dele.
É por causa do teu filho que aqui estamos. Pai, é por causa de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, que o Senhor nos une num corpo só, numa unidade só, sem placa denominacional, mas apenas um povo com o coração aberto, dizendo: Jesus, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Deus, e nós queremos andar com o Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Queremos aprender a andar com o Senhor. Então, Pai, que esse culto seja um momento de adoração, mais um momento, seja um momento de nós podermos parar um pouco aqui, refletir na palavra que será trazida, mas também refletir em cada música que vai ser cantada, cada ato do culto. Senhor, eu sei que Tu tens várias formas de falar com a congregação, com Teu povo. Então que cada ato desse culto seja uma forma de Deus poder se revelar a nós, principalmente pela Tua palavra. Então, Senhor, que possamos aqui adorar a Ti, com o coração agora quebrantado, o coração desejoso de render ao Senhor gratidão, adoração. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, queridos? Quem puder ficar de pé. Era o meu? Som. Eu não lembro. Oi. Oi. É o Teu povo aqui presente. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, te exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Amém. É o Teu povo reunido. E a gente só está aqui por causa da graça. Foi isso que a gente começou a orar, dizendo que era por causa de Cristo. É para Ele. A honra é dEle, a glória é dEle. E se a gente tem alguém para ser adorado e louvado, engrandecido nessa noite, é o Cristo Redentor, aquele que morreu na cruz, mas que ao terceiro dia venceu essa morte. E essa maravilhosa graça, ela que tem nos alcançado, ela que tem enchido o nosso coração de alegria e de paz.
E eu quero convidar vocês a cantar essa música dizendo isso, Senhor. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Foi o sangue dele que nos salvou. Foi o seu sangue que nos salvou. És que traz paz ao caos do homem, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Rei de justiça sobre as nações, a tua luz na Na escuridão, escuridão. o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno Cordeiro de Deus, digno Cordeiro que a morte venceu, digno Cordeiro de Deus, digno Cordeiro que a morte venceu, digno Só Ele é Cordeiro digno. de Deus. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Louvado seja o Senhor. Digno Cordeiro de Deus, digno Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça. Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória a Jesus. Graças a Deus. A luz que brilha na escuridão. E Ele é uma luz. Não, eis-me aqui. Eis-me aqui.
Essa música ontem, eu não sei vocês, mas desde quinta-feira de noite eu não participei do culto, mas eu senti como se tivessem tacado lenha na fogueira. E ontem era como se o braseiro começasse a ficar aceso. E eu me senti assim ontem à noite, pegando fogo, alegria dentro do coração. E principalmente nessa música, Deus fez algo diferente. Então vamos dizer isso, Senhor. Vamos cantar ela, vamos deixar o Senhor continuar no seu lugar, porque Ele é Rei, Ele é Deus. E que a gente possa meditar nessa letra, dessa música. Cante, oferte seu louvor, sua adoração, Senhor, seu coração. A tua luz acendeu meu coração. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria orando. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Tua luz acendeu meu coração. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria orando. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória,
Glória a Amém, Jesus. Deus é assim, Pai. Toda glória, todo louvor, toda honra é a Ti, Jesus. Sem o Senhor, nós não estaríamos aqui. Como foi alto aquele preço? Preço de sangue. Mas eu te agradeço, Pai, por ter nos dado de presente algo tão precioso, uma dádiva que não se compra. Não tem como nós pagarmos, mas teu Filho nos deu a sua vida. E como é maravilhoso poder sentir isso, saber disso, crer nisso, que esse Cristo está vivo, louvado seja Deus. E a tua presença, Senhor, ela é viva, ela arde, queima no nosso coração, assim como aqueles discípulos estavam caminhando naquele dia, e quando o Senhor partiu o pão e sumiu, eles disseram, porventura não ardia no nosso coração? É assim que o meu coração está hoje, e acredito que o de muitos aqui, pela presença do Senhor, por tua presença, pela alegria do Senhor. Então continua conosco, derrama a tua graça, em nome de Jesus, amém. Vamos sentar, queridos. Não. Pastor. Pode ir. Encerrou. Os adolescentes vão para lá? Os adolescentes, as crianças não vai cantar não, né? A gente quer chamar aqui o nosso irmão Tarcísio para vir para cá. Já pode. A gente vai aqui agradecer a Deus pela vida dele, né? E orar para que Deus continue abençoando. Senhor Deus, continuamos aqui agradecidos a Ti, Senhor, pela vida de nosso irmão Tarcísio, pela Tua graça, Tua bênção, por essa alegria de tê-lo conosco e de poder ouvir mais uma vez a Tua voz através do Teu Filho. Que Deus o use, o capacite, encha-o da Tua graça e que nós sejamos alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais para cá, assim. Ou por trás de mim aqui. Não, dizendo assim, gira ele um pouquinho mais para lá. Assim. Ou para trás, deixa assim, por trás de mim aqui, assim. Para cá, assim. Pronto, tá bom. Amém, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom a gente poder estar aqui mais essa noite para falar da palavra do Senhor. Então eu queria começar aqui nessa noite, só um minutinho, preparar uma coisinha aqui. Som. Oi, som. Amém. Então ontem a gente falou sobre andar com Jesus e andar em santificação. E eu acho que isso tem mais a ver com aquilo que acontece dentro do nosso coração, né? Aquilo que muitas vezes ninguém vê. As pessoas veem mais o resultado disso do que aquilo que realmente está acontecendo lá dentro.
Hoje a gente vai falar sobre aquilo que acontece do lado de fora. Andar com Jesus é viver em missão. Vamos repetir isso? Andar com Jesus é viver em missão. Amém. E para falar sobre isso, eu queria que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 13 e 14. E 15, 13 a 15. Marcos, capítulo 3, de 13 a 15. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença nessa noite e queremos Te rogar a Tua graça, Pai, mais uma vez. A Tua graça, Pai, que nos ensina, a Tua graça que nos educa, a Tua graça que nos transforma, a Tua graça que nos corrige, que nos santifica, Senhor. Aqui está o Teu povo, como bebês, Senhor Deus, famintos pelo leite espiritual, pela Tua palavra que alimenta, Senhor. Pela Tua vida, Senhor Deus, que vem sobre nós e nos aviva. E nós queremos Te pedir nessa noite, derrama sobre nós, Senhor Deus, do Teu alimento, da Tua graça, do Teu favor nessa noite. Fala a cada coração aqui, Senhor, nos instrui com a Tua santa e poderosa palavra. Ó Deus, que o Senhor venha encher essa pregação com o Teu Espírito, com a Tua graça, Pai, com o Teu poder, para que o Teu nome seja glorificado, nós sejamos transformados. Que não sejam somente palavras, Deus, lançadas ao vento, mas que o Teu Espírito esteja aplicando em cada coração, de forma pessoal e transformadora. É isso que eu Te peço, Deus, confiando e dependendo totalmente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos foi, segundo a tradição, né? Foi escrito por João Marcos, primo de Barnabé, mas muitos dizem que foi escrito por João Marcos, mas Pedro era quem estava dizendo a Marcos o que tinha acontecido, até porque ele não viveu aqueles dias ali com Jesus. E o versículo 13, ele vai nos dizer uma coisa interessante. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Jesus chama algumas pessoas para segui-lo. A iniciativa parte dele. Eu acho isso muito interessante, né? Enquanto as religiões do mundo todo estão aí dizendo que você tem que ir até Deus, o Deus do Evangelho desceu até nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele veio, Ele nos chamou, Ele nos amou primeiro. O verdadeiro discípulo, ele é chamado de forma pessoal por Jesus. Você foi chamado por Jesus? Você já sentiu o chamado de Jesus na sua alma, lhe convidando a segui-lo, como a gente leu ontem aqui? Segundo, a gente vê que ele chamou os que ele quis. Eu acho muito interessante essa tradução da NAA aqui para esse versículo. Ele chamou os que ele quis, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Está lá no livro de Efésios, né? Em vários lugares da Bíblia a gente encontra isso. Conforme Spurgeon diz, o amor de Deus por nós é um amor antigo. É bonito isso, né? Antes de eu e você nascermos, Deus já nos amava. Desde a eternidade Ele planejava a nossa redenção. Por alguma razão que a gente desconhece, que não está em nós, Ele nos quis, Ele nos amou, Ele nos escolheu, apesar de nós, para que a glória seja toda dEle. E Ele chamou os que Ele quis. E diz o texto que eles vieram para junto dEle. Porque o verdadeiro discípulo, ele atende ao chamado do mestre. Não é aquele que o mestre chama e ele fica adiando, né? Deixando para depois ou ignorando. Mas o coração do verdadeiro discípulo é uma terra boa, é uma terra fértil, no qual a palavra semeada ela germina e dá fruto. Mas para que propósito Jesus chamou esses homens? Para que propósito Jesus chama homens ainda hoje?
o que Ele deseja de cada um de nós como seus discípulos. Uma vez que a gente veio até Ele, atendeu ao seu chamado, o que nós devemos fazer? E nós vamos aprender isso com o versículo seguinte. Esse texto foi escrito sobre os apóstolos, mas eu acredito que ele se aplica de uma forma muito interessante para a vida de cada crente, de cada filho de Deus. E é isso que eu gostaria de meditar com vocês nessa noite. O versículo 14 e 15 diz: Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Diz o texto que ele designou 12 e chamou eles de apóstolos. E a primeira coisa que a gente entende aqui é que ele tem objetivos específicos e bem definidos para os seus discípulos. O que isso significa para os apóstolos? Nós vamos sempre estar fazendo essa dualidade aqui, esse paralelo. O que isso significava para os apóstolos e o que isso significa para nós, enquanto discípulos de Cristo. Para os apóstolos, significava que ele não chamou aqueles homens para serem apenas discípulos nominais, para estar com o nomezinho registrado na lista de discípulos de Jesus e viver suas vidas do mesmo jeito de antes, vivendo para si mesmos. Ele não chamou aqueles discípulos para continuarem suas vidas de acordo com a sua própria vontade, mas ele tinha objetivos claros, específicos para eles. Ele os chama de apóstolos. A palavra apóstolo no grego dá a ideia de um representante comissionado por alguém, ou seja, alguém que é enviado por alguma autoridade como seu representante e que possui uma missão específica. Ela também dá a ideia de um mensageiro ou de alguém que possui ordens para cumprir. Assim, Jesus escolheu aqueles homens para que eles fossem seus representantes, chamados para uma missão específica, para proclamar uma mensagem específica. E o que isso significa para nós? Significa que ele não nos chama apenas para termos o nome de cristãos, apenas para frequentar a igreja nos domingos e participar de um acampamento como esse uma vez por ano. Ele não nos chama para nos deixar entregues à nossa própria sorte, ou às nossas ideias e os nossos achismos, mas ele tem objetivos específicos para as nossas vidas. E objetivos revelados. Porque às vezes o pessoal do meio pentecostal gosta de dizer que não, Deus tem um mistério para você, não sei o que lá, e você nunca entende o que é, e passa a vida toda tentando descobrir o que Deus tem para a sua vida. Mas está aqui, meus irmãos. Está revelado o que Deus tem para as nossas vidas. Não tudo, mas o principal. E o resto ele vai revelando no caminho, né? O fato é que o objetivo disso é que nós possamos crescer em semelhança com Ele, glorificar o nome dEle na terra. Mesmo não sendo chamados para sermos apóstolos, no mesmo sentido que aqueles 12 que Jesus chamou naquele momento, nós somos chamados para sermos apóstolos de Cristo, no sentido de que, na nossa geração e na nossa geografia, ou seja, no tempo e no espaço em que Deus nos plantou, nos colocou, nós somos representantes de Cristo, com uma missão específica a cumprir e com uma mensagem específica a proclamar. Mas qual seria essa missão e essa mensagem para que fomos designados? Quais os seus objetivos? O Evangelho de Marcos nos dá essa resposta em 3 coisas muito simples. Diz o versículo 14, ele designou os 12, chamou de apóstolos. Qual o primeiro ponto? Para estarem com Ele. Repita comigo, para estarem com Ele. O primeiro e principal objetivo que Jesus tinha para os seus apóstolos era que eles estivessem com Ele. O que isso significava para eles? Jesus chamou aqueles homens para caminharem ao seu lado no seu ministério. Foram cerca de 3 anos em que eles estiveram convivendo com Jesus, observando sua vida, seu caráter, suas ações e suas reações, ouvindo suas palavras e seus ensinamentos de perto. Ele os discipulou, os formou no caminho. Eu acho interessante essa ideia de no caminho, né? A gente está falando aqui sobre andar com Jesus. E foi isso que esses homens fizeram durante 3 anos. Ele não formou esses homens simplesmente na sala de aula do Sermão do Monte, com aquele sermão maravilhoso que ele pregou ali. Ele não ensinou a eles somente nos grandes eventos, nas curas e milagres que ele realizou, mas ele ensinou aqueles homens no caminho. No dia a dia, na rotina, nas situações fáceis e difíceis, enquanto eles dividiam o pão, o riso, o choro e o chão. No caminho com o Mestre,
Eles tiveram suas vidas moldadas, transformadas, seus pecados confrontados, sua fé e coração foram provados. Eles aprenderam não somente a letra, mas o espírito da lei. Eles aprenderam não somente o significado teórico dos mandamentos de Deus, mas também a sua prática. Eles observaram o modelo de relacionamento que o Mestre, Jesus, tinha com o Pai, com os perdidos e pecadores, com os religiosos, com as autoridades. E a gente precisa entender o que significa para nós. Significa que hoje, no século 21, e por todas as gerações da Igreja de Cristo, nosso primeiro e principal chamado é para estar com Cristo. Esse é o seu primeiro chamado. Jesus não quer você somente como um servo para cumprir ordens para Ele em outros lugares. Ele quer que você esteja com Ele. Eu escutei uma frase uma vez na consciência cristã, eu nunca mais saiu da minha cabeça. A prioridade do reino é a comunhão com o Rei. Guarde essa frase na sua mente. A prioridade do reino é a comunhão com o Rei. Quão facilmente a gente se esquece disso, né, meus irmãos? A gente começa a servir a Deus, fazer coisas para Deus, e facilmente a gente esquece de gastar tempo com Ele, que é a fonte de tudo, é a prioridade de tudo, é a primícia. Andar com Jesus é algo que precisa ser vivido, experimentado, não apenas estudado e compreendido na mente. Precisamos beber da água viva e não somente estudar ou conhecer sobre ela. Eu acho que eu até falei isso da outra vez que eu estive com os irmãos, uma reflexão de um colega meu da Missão Federal, e ele dizia, não adianta de nada você estudar sobre a água, entender a água, saber as propriedades da água, como ela funciona e tudo mais, se você não beber da água, dessa água viva que Jesus prometeu à mulher samaritana. A sua vida nunca será impactada por ela. É totalmente diferente. O apóstolo João nos diz bem, ele diz lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 1, o que vimos com os nossos próprios olhos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Jesus não é uma teoria, meus irmãos, Jesus é uma pessoa. Portanto, a maneira de conhecê-lo é se relacionando com Ele. E nós precisamos lembrar disso, nessa geração que objetifica as pessoas, tudo se torna um objeto. Não basta seguir Jesus no Instagram, é andar com Ele. Precisa gastar tempo com Ele, no caminho. E para isso eu queria deixar algumas formas práticas aqui. Nós precisamos usar e abusar dos meios de graça. Vida devocional, gastar tempo ali orando, tempo em oração, tempo com o Senhor Jesus, tempo falando da sua vida para Ele. Colocando no altar dele, Senhor, minha vida está assim, está assado, isso aqui está acontecendo de bom, isso aqui está acontecendo de ruim. Sabe, fazendo ele participante do seu dia. Aprender sobre Jesus através da leitura e meditação bíblica. Como isso é importante. Quantas vezes a gente deixa de prestar atenção nessas coisas, de praticar essas coisas. Eu achei muito bonito quando o pastor Jango falou, e eu já conversava com Mariana enquanto ela estava lá no seminário, né, a gente ficava sabendo de como era o processo no Palavra da Vida, como isso é importante. Você está ali, sempre, na presença do Senhor, às vezes ter que acordar mais cedo, ter que gastar tempo ali todos os dias, ainda que seja uma obrigação no seminário, mas isso é tão importante, vale até a pena fazer disso uma obrigação, sabe, para a gente gastar tempo com Ele. Quando você medita, é impressionante isso, quantas meditações minhas depois se tornaram pregações, é a melhor pregação que tem, porque aquilo foi obtido no secreto com Deus. Sabe, aquilo foi obtido na presença de Deus. Deus falou ao teu coração de forma pessoal. Então você fala aquilo com vida. Quantas vezes algo que você meditou 3, 4, 5, 6 anos atrás, de repente você está numa situação com uma pessoa e aquilo salta do seu coração, o Espírito Santo tira aquilo de você. É o bom depósito que está sendo guardado. Mas quantas vezes a gente está negligenciando o estar com Cristo, esse tempo ali de meditação, de devocional, de oração. Observar e aprender como Jesus agia e reagia nas diferentes situações da vida. Ouvir e absorver as suas palavras e ensinamentos por meio da meditação bíblica. A meditação bíblica é interessante porque ela é um remédio imediato, né? Ela é um alimento imediato para a sua alma. E quantas vezes, né, você está passando por uma situação, de repente você abre a Bíblia no texto que você já estava lendo, não é aquela abertura de Bíblia
deixa eu ver o que Deus tem para falar comigo hoje. Mas você vinha lendo lá um livro da Bíblia e de repente você chega no capítulo do dia e parece que era justamente o que você precisava ouvir naquele dia. A resposta que você precisava de Deus. Ela é um remédio, um alimento imediato, mas ela também é uma ferramenta a longo prazo. E Deus vai tirar isso do teu coração um dia para usar. É o bom depósito. Ouvir pregações, estudos bíblicos na igreja, frequentar as reuniões da igreja, né? Estar lá ouvindo aquilo que o pastor e a liderança da igreja estão pregando, estão ensinando por amor a você. Participar das atividades, estudos bíblicos, discussão em grupos, estar sempre ali, usufruir dos meios de graça. Isso é estar com Jesus no caminho. Trazer Jesus para cada momento e estação da nossa vida. Levar a Ele em oração cada situação da vida e perseverar em oração. Refletir sobre o que Ele faria em nosso lugar em cada situação. Talvez você não possa dizer assim, mas Jesus nunca passou por uma coisa X ou Y que eu passo. Mas acredite, Ele foi tentado em nível muito maior do que eu e você. Porque tentação, ela tem graus, né? Você vai sendo tentado num nível, e você não cai, aí aquilo vai aumentando, e você não cai, aquilo vai aumentando. Só que, quem entende de jogo aqui, Jesus zerou todos os níveis de tentação. Ele foi até o fim e nunca pecou. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça para cada momento, em momento oportuno. Ele se compadece de nós, as nossas fraquezas e aflições. No caminho com Jesus, nós somos transformados, nós somos confrontados, quebrantados, moldados, aperfeiçoados. Somos cheios dele e nos tornamos a cada dia mais parecidos com ele. Queria trazer só 2 implicações, na verdade 3 aqui, rapidinho. Discipulado deve ser feito no caminho, e para isso gasta-se tempo, ou seja, é preciso ter intencionalidade. Quer discipular um novo convertido, gaste tempo com ele. Chame para comer na sua casa, leve para tomar um café, faça uma caminhada, visite, gaste tempo com ele. Quer discipular seu filho, pai e mãe que está aqui, gaste tempo com ele, separe tempo para estar com ele, converse com ele sobre o dia, escute, leiam a Bíblia juntos, meditem juntos, falem sobre as coisas da vida. Uma terceira implicação e última nesse ponto, estar com Cristo é importante, é essencial para a missão. Sem Ele nada podemos fazer. Se não estivermos na videira, não poderemos dar fruto. A gente leu sobre isso hoje de manhã na meditação, né? De nós mesmos, não há nada que possamos dar aos homens. Nós não temos vida, poder, cura, transcendência em nós mesmos. Só podemos fazer isso quando a graça de Deus está operando em nós, quando temos mais de Cristo em nós do que de nós mesmos. Só podemos falar com autoridade sobre aquilo que conhecemos ou sobre aquele que nós de fato conhecemos. Por isso, nós precisamos estar com Ele. Porque se você não está com Ele, a sua vida vai ser vazia, a sua pregação vai ser vazia, o seu evangelismo vai ser vazio, o seu testemunho vai ser vazio, o seu discipulado vai ser vazio. Tudo vem de Cristo. E nós precisamos lembrar disso. Nosso primeiro chamado é para estar com Ele. A prioridade do reino é a comunhão com o Rei. Mas em segundo lugar, o Evangelho de Marcos vai dizer que Jesus queria que eles estivessem com Ele, mas também para os enviar a pregar. O segundo objetivo de Jesus é que os discípulos preguem a outros aquilo que ouviram e receberam de Cristo. O que isso significava para os apóstolos? Cristo não queria que aqueles homens gastassem apenas tempo com Ele. Ele queria que eles gastassem tempo com outros que não estavam com Ele para falar daquilo que viram e ouviram. Ele não queria apenas que eles bebessem daquela água viva, mas que eles transbordassem da água viva para outros. Jesus enviou seus discípulos para pregar pelo menos 2 vezes, segundo relatam os evangelhos. E no relato de Lucas 10, algo me chama a atenção. O texto diz que o Senhor enviou eles de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Olha que interessante, Cristo enviou seus discípulos para ir aos lugares onde ele já tinha interesse de ir, para que fossem adiante dele e preparassem o caminho, o coração das pessoas.
Ou seja, Cristo nos envia como semeadores aos corações dos homens e mulheres ao nosso redor. Ele nos envia como embaixadores do seu reino, para prepararmos o caminho para ele. Assim como João Batista fez, ele nos envia aonde ele mesmo irá depois. Mas qual seria o conteúdo da pregação? Qual seria o conteúdo da mensagem que esses homens iriam pregar? Eu vou usar as palavras do apóstolo João em sua carta mais uma vez. Ele disse: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Qual é o conteúdo da pregação? Falar do que vivemos e experimentamos com Jesus. Falar do que aprendemos com Jesus. Falar de quem Jesus é, a partir da nossa experiência, daquilo que nós lemos na sua palavra. A pregação do Evangelho é algo simples, meus irmãos. É falar quem Jesus é, o que ele fez na sua vida. Veja isso no Evangelho. O que Jesus falou para o gadareno depois que ele foi liberto ali, né, um endemoniado gadareno? Ele foi liberto, ele queria ir com Jesus. Jesus disse: não, você vai ficar. Vá para a sua casa, para os seus parentes e conte tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Evangelize. Evangelismo feito pelo cego de nascença em uma frase: eu era cego e agora vejo. O que significa para nós, meus irmãos? Como diz o título da mensagem de hoje, andar com Jesus é viver em missão. A comunhão com o Rei desemboca na missão. Eu estava pensando hoje de tarde e me veio uma ideia, uma analogia, como se fosse uma mola, sabe? Você empurra ela e quanto mais forte você empurra, mais longe ela vai bater. E eu fiquei pensando, essa pode ser uma analogia com suas falhas e defeitos, mas quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais isso nos impulsiona para ir ao mundo. Quanto mais perto você está de Jesus, mais você quer falar ao mundo sobre Ele. Isso é natural do crente. Isso é normal na sua vida. Quanto mais perto você vai estar dele, mais você vai querer dizer ao mundo quem Ele é, do que Ele fez na sua vida, do que Ele pode fazer na vida deles. Um dia desse eu vi no Instagram um ateu dizer que ele não respeitava pessoas que não fazem proselitismo religioso. Ou seja, o ateu disse: eu não respeito o religioso que não evangeliza. O ateu disse isso. Ele disse: se você realmente acredita que existe uma vida eterna e que as pessoas ao seu redor estão caminhando para a morte e não faz nada para alertar elas sobre isso, é porque você odeia muito as pessoas ao seu redor. E foi muito forte ouvir isso, né? Um ateu dizendo uma coisa como essa. É porque realmente, meus irmãos, não faz sentido nós tomarmos um remédio que nos livra da morte, nós sabemos que temos acesso à fonte desse remédio e a gente ficar assistindo de braços cruzados as pessoas ao nosso redor morrer por falta desse remédio. Se você anda com Jesus, é inevitável que você fale sobre Ele, que você pregue sobre Ele, que você mostre o remédio, a água da vida para os outros. Como povo de Deus, devemos andar em missão. Andar com Jesus é também andar entre os homens e com os homens. Jesus andou entre os homens. Você veja, entre os perdidos, entre os publicanos e pecadores. Ele foi encontrar com a mulher samaritana ali na beira do poço. Ele ficou com a mulher que foi acusada de adultério ali e conversou com ela. Ele andou entre os homens. E ele também andou com os homens. Com os seus 12, ele discipulando, ensinando no caminho. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, meus irmãos, existe uma mensagem que precisa ser proclamada aos 4 cantos da terra. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. O evangelho precisa ser pregado. Viver em missão, meus irmãos, não é só para missionário ou pastor. Essa ideia é um grande equívoco. Viver em missão é para todo o povo de Deus. Todos nós que fazemos parte do povo de Deus devemos andar em missão, devemos viver de forma missional. Deus nos colocou em lugares estratégicos para que brilhemos a luz de Cristo, onde há trevas. Veja que Mateus capítulo 5, versículos 16, 15 e 16 ali, 15 na verdade especificamente, Jesus vai dizer assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E depois ele diz: nem se acende uma lamparina e se coloca debaixo de um cesto,
mas num lugar adequado, onde ilumina todos que estão na casa. Uma vez eu estava estudando sobre esse texto e algo me chamou a atenção, e eu fiquei pensando, nós somos representantes de Deus, e Ele nos colocou em lugares escolhidos estrategicamente. Imagina Deus na eternidade, pensando em tudo que iria acontecer, em toda a história, Ele aqui com o mapinha dele do tempo e do espaço, e Ele escolhe colocar cada um de nós no devido lugar. Você não nasceu na família errada, você não tem a nacionalidade errada, você não nasceu no tempo errado. Deus te colocou no tempo e no espaço, estrategicamente, para que você brilhe a luz de Cristo, onde você está. Não se exima da sua missão. Nós devemos pregar o Evangelho para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos amigos, para todos aqueles que Deus colocar no nosso caminho, ou nos colocar no caminho deles. E eu sei, meus irmãos, que todo mundo escuta isso. Talvez você escutou isso no primeiro mês que você entrou para a família da fé. Mas por que nós não vivemos isso? Por que a gente tem tanta dificuldade em viver a missão? E eu listei aqui 3 razões. A primeira delas é porque nós estamos muito ocupados e preocupados com as coisas dessa vida, dessa terra. Com as coisas de casa, do trabalho, da faculdade, os problemas do dia a dia. Muita coisa está enchendo a nossa mente, sabe? E a gente esquece do que é prioritário, do que é principal. Já viu aquela história que um homem tinha uma casa, tinha uma fazenda, tinha uns servos, aí ele disse, olha, eu vou embora, eu vou passar um tempo fora, e eu quero que vocês cortem a grama. Quando eu voltar, eu quero a grama baixinha, tá bom? Bem organizada, bem, daquele jeitinho, bem bonitinho. E ele vai embora e passa um tempo, ele diz, vamos fazer o seguinte, os servos se reúnem, vamos agradar o nosso Senhor, vamos pintar a casa, vamos reformar, vamos trocar os móveis, vamos deixar o negócio lindo. Quando ele voltar, ele vai ficar extasiado, ele vai subir o salário de todo mundo, vai dar férias para todo mundo, para a gente desfrutar. Quando o homem chega, está a casa toda reformada, toda linda, toda maravilhosa, e a grama dessa altura. Aí ele diz, por que vocês não cortaram a grama? Não, mas a gente pintou a casa, a gente arrumou, a gente remodelou, a gente fez isso. O que foi que eu disse a vocês? Eu mandei vocês cortarem a grama. Não, mas a gente fez isso e aquilo. Eu mandei vocês cortarem a grama. Quantas vezes nós somos assim, meus irmãos? A gente fica colocando outras coisas como prioridade e não a missão de Deus. A gente se perde muito no contexto de igreja, muitas vezes. A gente fica fazendo evento, a gente fica fazendo coisa A ou B ou C, que muitas vezes não tem nenhuma conexão com a missão de Deus. E a gente está perdendo tempo. Quando tudo devia estar ligado a isso. Ligado à missão do Senhor. A missão que Ele nos deixou. Segundo ponto é que a gente tem medo de perder a credibilidade, a amizade das pessoas. A gente tem medo de ser inconveniente. Né? Porque vai que fulano não gosta mais de mim, não quer mais falar comigo se eu falar de Jesus para ele. É claro que a gente tem que ser sábio, tem que saber entrar e sair, tem que saber abordar o Evangelho. Mas a gente também precisa aproveitar as oportunidades. A gente precisa ser intencional. A gente precisa pregar o Evangelho. Talvez aquela pessoa não teria a oportunidade de ouvir de outros. Muitas pessoas que já passaram na nossa vida, hoje estão em ambientes e não tem nenhum crente perto dela. Mas um dia teve você. E as que estão hoje, estão ali porque Deus quer que elas ouçam a verdade do Evangelho. E a gente não pode ter medo de desagradar as pessoas. Em terceiro lugar, outro problema que eu vejo é que a gente divide a vida entre o sagrado e o secular. E aí no secular, a gente não fala do que é sagrado. A minha vida é secular. Aí na minha vida secular, é quase como se eu não fosse crente, né? Porque eu tenho uma licença para não usar os princípios bíblicos. Não, meus irmãos, é toda a vida para a glória de Deus. No seu trabalho, você tem que viver para a glória de Deus. Você tem que lembrar que você é o embaixador do reino de Deus. Cristo não nos chamou para a gente... Ele não nos alistou no seu exército para a gente ficar brincando. Para a gente passar férias nessa terra.
nós somos embaixadores do reino. E Ele vai nos pedir conta de tudo que Ele nos confiou para fazer. Portanto, nós precisamos viver de forma missional, como Jesus vivia. Por onde Ele passava, com quem Ele se encontrava, Ele anunciava o reino de Deus. Veja que Ele fez isso com a mulher samaritana, Ele fez isso com homens e mulheres que Ele encontrou no caminho. É interessante, né, a gente falando aqui no começo, né, sobre os discípulos no caminho de Emaús. Jesus podia ter simplesmente passado adiante, né, mas Ele quis conversar com aqueles homens ali. E Ele podia ter simplesmente ficado ouvindo, mas Ele decidiu falar com eles. Ele decidiu impactar a vida deles, ainda sem se revelar quem Ele era, mas Ele foi falando, começando por Moisés e passando pelos profetas, Ele foi falando tudo que estava profetizado sobre o Messias, sobre Ele mesmo. E o coração deles ardia enquanto eles faziam isso. Jesus encontrou com vários homens e mulheres, com a mulher adúltera, com um coxo na beira do tanque de Betesda, com um ladrão ao lado dele na cruz. Você não podia nem morrer do lado de Jesus, que ele pregava o evangelho. Oh, meus irmãos, quem dera se a gente fosse assim. Melhor, Senhor, nos faz assim. Nós precisamos viver de forma missional. Foi assim no começo do evangelho. Os discípulos eram normalmente, um se convertia numa casa, chamava o outro, chamava a mãe, o pai, o irmão. André foi que chamou Pedro, o irmão dele. E assim foi, e vai se convertendo. Hoje em dia parece que só converte um numa casa e a gente começa a dizer, não, acho que é só eu mesmo, não sei o quê. A gente nem ora mais, a gente nem fala mais, a gente se acomoda. Nós precisamos lutar e pregar o evangelho de Jesus, viver a missão. Mas por fim, ele diz, e a exercer a autoridade de expelir demônios. E eu queria deixar uma nota aqui sobre isso, porque o objetivo também de Cristo era que nós, como igreja, ou pelo menos inicialmente os seus apóstolos, avançassem sobre o reino das trevas, desfazendo as obras do diabo e dos seus anjos. Aqui é importante esclarecer ou deixar definido o conceito de reino de Deus e reino das trevas. A Bíblia fala de dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz, ou o reino de Cristo, o reino de Deus. O reino das trevas se instaurou no mundo por meio do pecado, lá em Adão e Eva. Ele domina sobre aqueles que estão nas trevas, que não são filhos, mas inimigos de Deus, escravos do pecado, que andam nas obras da carne. O reino da luz foi inaugurado por Cristo. Os súditos desse reino são todos aqueles que foram comprados, lavados, resgatados do reino das trevas, por Jesus, através da sua morte e ressurreição. O rei desse reino da luz, Jesus, veio para desfazer as obras do diabo, desfazer as obras das trevas. 1 João 3,8. E ele também disse que edificaria a sua igreja, ou seja, o seu reino, e as portas do inferno, as portas do reino das trevas, não prevaleceriam contra ela. O que significava para os apóstolos? Cristo deu a eles autoridades para expelir demônios. A palavra grega exousia, não sei como é que fala isso, significa autoridade, poder para agir. Considerando que os demônios são figuras de autoridade no reino das trevas, a lógica de Jesus é o seguinte: ele deu aos seus discípulos poder para, assim como ele, desfazer as obras do diabo, romper com a estrutura do reino das trevas, derrubar o trono de Satanás nos corações dos homens. E uma coisa importante que a gente precisa notar é que onde o evangelho chega, ele rompe com estruturas de poder. O maligno, ele cria estruturas de poder, seja ela religiosa, política, econômica, mas ele cria diversas estruturas para dominar as pessoas. Ele governa e influencia as pessoas de formas diferentes, em diferentes esferas no mundo. Mas quando o evangelho chega na vida de uma pessoa, de uma comunidade, essas estruturas de poder são quebradas. E o reino de Deus é estabelecido. Veja se não é sempre assim. O evangelho rompeu com as estruturas de poder da religião judaica, por meio do ensino de Jesus. Que ele falava como quem tinha autoridade, não como os escribas e fariseus. E os fariseus ficaram com raiva disso e queriam matar Jesus, porque o povo ouvia Jesus, mas não ouvia a pregação dos fariseus. O poder do evangelho, através da boca de Paulo, rompeu com as estruturas de poder que subjugavam aquela escrava adivinhadora lá em Filipos, em Atos capítulo 16. Lembra daquela mulher que saia adivinhando e os donos dela tinham muito lucro com ela? Existia uma estrutura de poder espiritual e econômica ali. Mas quando o evangelho chega, quando Paulo olha e repreende aquele espírito de adivinhação daquela mulher, a estrutura de poder é quebrada. E aí o que acontece? Eles ficam com raiva de Paulo e querem mandar matar Paulo.
O que isso significa para nós? Será que não foi assim também na sua vida? Quais estruturas de poder governavam a sua vida quando você ainda não pertencia a Cristo? O que te influenciava, o que te dominava, o que te subjugava? Assim também é na vida daqueles que estão perdidos ao nosso redor. O inimigo domina a vida dessas pessoas. E quando nós pregamos o Evangelho a essas pessoas, ele se levantará em oposição para impedir que elas creiam e sejam libertas da escravidão do pecado. Ele se levantará por meio de pessoas, por meio de situações, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Cristo nos deu poder e autoridade para romper com as estruturas de poder nos corações, nas vidas, nos lugares por onde andamos. Nós somos chamados a guerrear uma guerra espiritual, lutando em oração, agindo em fé. E eu queria fazer só uma nota sobre isso, no sentido de que nós precisamos lutar em oração. Existe uma guerra espiritual. A missão envolve uma guerra espiritual. O reino das trevas não vai ficar de braços cruzados enquanto a gente está indo lá resgatar a gente. Ele vai se levantar e vai tentar atentar contra as nossas vidas. Mas a gente tem que lutar com as armas espirituais. Oração. Tem um pastor metodista do século XIX que escreveu um livro, vários livros sobre oração. O nome dele é M. Bounds, muito conhecido na literatura cristã. E ele disse que evangelismo é 70% oração e 30% evangelismo. 70% é você ali orando, porque você sabe que é só o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí depois você vai lá só completar o que o Espírito Santo já fez. Você vai só, concretizar aquilo, mas Deus já fez aquilo. Quantas vezes a gente quer ir só evangelizar, mas não ora, mas não rega aquilo em oração. E a gente precisa agir em fé, sabendo que é uma guerra espiritual, na autoridade concedida por Cristo e no poder do Espírito. Finalizando, meus irmãos, andar com Jesus é andar em missão, priorizando a comunhão com o Rei, pregando o Evangelho do Reino e desfazendo as obras das trevas. Jesus mesmo, como eu falei ontem, ele fez tudo o que ele nos ordena fazer. Jesus priorizou a comunhão com o Pai. Ele se afastava das multidões, não importa quantas pessoas tivessem para ser curadas. Ele se afastava da multidão. Lembro de uma ocasião lá em Marcos 1, 34, 35, que Jesus tinha passado o dia curando gente, expulsando demônios, fazendo tudo. E aí, de madrugada, ele ficou até altas horas da noite. De madrugada, ele se levantou e saiu para o monte e foi orar. E os discípulos chegam lá e dizendo: mestre, as multidões estão lhe procurando, um bocado de jeito para o senhor curar, demônio para expulsar, um bocado de coisa para o senhor fazer. Ele disse: eu estava em comunhão com meu Pai. Inclusive, ele nem dá ouvido àquelas multidões e vai para outro canto. Jesus não deixava que a agenda dele fosse ditada pelo ministério, mas era pelo Pai, pela comunhão com o Pai. Isso era prioridade para ele. E segundo, ele pregava o evangelho por onde ele passava. Mateus capítulo 9 vai dizer: percorrendo Jesus as cidades e vilarejos, ele pregava o evangelho do reino, curava os enfermos, expulsava os demônios. Ele desfazia as obras do diabo. E para terminar, eu queria lhe perguntar: você tem vivido em missão? Será que nós temos vivido em missão, meus irmãos? Aonde a gente está, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na faculdade, na escola. Temos pregado o evangelho por onde a gente anda, a gente tem gastado tempo de qualidade consistentemente com Cristo. Não de vez em quando, mas consistentemente, perseverantemente, intencionalmente. E nós temos lutado com as armas espirituais para desfazer as obras das trevas nos lugares onde Deus nos colocou. E uma coisa que eu fiquei pensando sobre essa questão de viver em missão, é um desafio que eu gostaria de deixar aqui para cada um de nós. E eu tenho percebido a importância disso na vida cristã. Que a gente possa orar perseverantemente, persistentemente, para que Deus possa nos usar em missão nos lugares onde Ele nos colocou. Então eu queria lhe desafiar nessa noite, para que você ore todos os dias, no seu momento devocional: Senhor, me ajude a criar oportunidades e a aproveitar oportunidades nos lugares onde o Senhor me colocou. Comece a orar pelo seu ambiente de trabalho,
pelos seus colegas de trabalho, pelas pessoas que você tem contato. Sabe aquela pessoa que, às vezes, ela para um pouco mais para te ouvir? Sabe aquela pessoa com quem você tem uma certa abertura? Não é por acaso. Não é por acaso. Deus quer te usar como instrumento na vida dela. Agora você precisa ser intencional. E a primeira coisa que você precisa fazer é orar por isso. Dentro da sua casa. Mas eu não tem mais jeito. Aquela pessoa ali é perdida. Já tentei tantas vezes, já orei da minha vida. Persevere em oração. Ore todos os dias, Senhor, quebranta o coração do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu tio, do meu primo. Não tendes porque não pedis. Muitas vezes a gente não tem porque a gente não pede. Mas ore. Coloque diante do Senhor e você vai ver o que Deus é poderoso para fazer. A oração em si não tem poder, mas o Deus a quem oramos, Ele é poderoso. Então eu queria desafiar isso. Ore todos os dias. Coloque no seu caderninho de oração. Todos os dias você ora. Senhor, coloque os seus colegas de trabalho, os seus familiares que não conhecem a Cristo. E diz, Senhor, usa a minha vida. Agora é o seguinte, quando Deus começar a aparecer as oportunidades, vá. Quando o cara disser assim, ei, vamos ali tomar um café comigo, vamos sair, chamar você para o aniversário dele, vá. Invista. Insista. E Deus vai começar a fazer. Amém? Que Deus nos use, meus irmãos. Que Deus nos use na sua missão. Nós vamos ser o povo mais feliz dessa terra. Amém? Então eu queria orar para a gente encerrar. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Deus, por essa noite de poder compartilhar aqui com os nossos irmãos. Sobre esse tema tão importante, Senhor, que é viver em missão. Porque andar contigo é viver em missão. Andar contigo é gastar tempo na tua presença para depois correr para o mundo e contar quem tu és. E contar a tua graça, da tua vida. De como é bom ter o Senhor na nossa vida. Eu te oro, Senhor Deus, para que o Senhor faça dessa igreja a cada dia mais. E de cada um de nós aqui que estamos aqui presentes. Um povo que anda em missão. Missionários no nosso dia a dia. Eu sei que alguns o Senhor vai chamar para ir para mais longe. Alguns o Senhor vai chamar para viver isso de forma integral. Sem nem trabalhar, Deus, com outro trabalho, mas trabalhar somente com isso. Mas outros, e a maioria, o Senhor vai chamar para ser missionários onde nós estamos, onde nós já estamos. E eu te peço que o Senhor nos ajude, Pai, nos capacite, nos dê noção disso, Pai, a nossa percepção espiritual do mundo em que vivemos. Nos dê, Senhor Deus, intencionalidade para gastar tempo contigo. Prioridade no teu reino. Prioridade na tua presença. Prioridade, Pai, colocar como prioridade nossa vida devocional. Nos dê, Senhor Deus, intencionalidade para poder pregar o teu evangelho. Nos dê, Senhor Deus, poder e autoridade para desfazer as obras do diabo na terra. Na autoridade do Senhor, no poder do teu Espírito Santo, para a tua glória, Pai, para a redenção de todos os povos. Em nome de Jesus, é isso que nós te oramos e agradecemos. Amém.